Ele, o Fernando Pérez, foi tricampeão nacional de rallies pela Ford. Aliás, eu andei uma manhã inteira com o WRC. Quando ele veio, andei quase 2 horas com os outros. Foram eles que, no fundo, é que me trouxeram aquele fascínio depois para ir para sair do futebol e enverdar pelo desporto automóvel. Porque o que é que eu fazia no desporto? Era futebol, basquetebol, não sei o quê. Depois aquela transformação de ir para os automóveis, foram eles que eu criaram. Agora, a paixão dos automóveis é este puto, por causa da vivência que eu tinha no Bussaco. Os meus pais eram no Bussaco. Bora. Carlos, é o nosso primeiro convidado aqui no nosso pequenino podcast, não é? Na Histórias com Rodas. Convidámos porque o Carlos é uma pessoa que está totalmente ligada ao mundo do automóvel, não é? Acho que não há ninguém dentro do mundo do automóvel, das corridas, competição, rally, que não saiba quem é o Carlos. E gostávamos de saber um bocadinho mais sobre si. Como é que começou esta jornada, como é que surgiram os automóveis na sua vida. Sei que tem a revista Autolook, não é? Exatamente. Que é um projeto que tem tido, é como se fosse um projeto à parte, porque sei que é jornalista, não é? Exatamente. No entanto, é um projeto que lhe ocupa muito tempo, não é? E que tem tido resultados muito positivos. Estão a ter, portanto, os resultados do Autolook estão a ter resultados estrondosos. Nem eu imaginava que seria assim, mas a julgar também pelo conhecimento a nível nacional, porque o site não é como um jornal, pode ser regional e tem só aquela tiragem muito restrita. Um site é um órgão que pode abranger todos os países possíveis e imaginários. Estamos a pensar em criar provavelmente em Marte. Provavelmente, se forem para lá viver, já vão ter o Autolook em Marte. Estou a brincar, o que eu quero dizer é que o Autolook é uma coisa que pode ser lida em Portugal, Espanha, Estados Unidos, onde quer que seja. E curiosamente, nós às vezes vamos ver quem nos está a ler, até nos Chile nos estão a ver, portanto, é uma coisa assim que nos satisfaz bastante. Não perde uma competição, não perde uma novidade. Sim, às vezes estou a trabalhar no meu dia-a-dia, no jornalismo, portanto eu faço tudo neste momento no Diário de Coimbra que não é automóveis, por uma estratégia da empresa. Quando estou a fazer, por exemplo, política ou economia naquele jornal, ou fazer outro tipo de trabalhos, ou com os políticos da região centro e não sei o quê, estou sempre com o meu telemóvel, aliás com o meu portátil, a ver as coisas que estão a passar no fim de semana. Pronto. É uma paixão. É uma paixão. Que ainda há bocadinho contava uma história, não é? De um amigo seu que, pronto, está numa situação mais complicada e até ele está a viver um período delicado da vida dele, portanto, ele está a sofrer de uma doença oncológica e como toda a gente sabe, a competição automóvel praticamente separado, não é? E então, neste fim de semana, parece que submergiu toda a competição. Houve, por exemplo, a velocidade em Braga, a rampa na Rábida, as motos, por exemplo, que também é outra paixão. Não sei nada de moto, mas tenho uma paixão pelas motos, não dá para... Ainda vai a tempo. Exatamente. Os indivíduos da Trial Motor, que é na Lausanne, já disseram, nós tens aqui 1 hora de treino, passado 1 hora já sabes andar de moto. Mas foi uma coisa que eu tive um acidente com 14 anos e eu apanhei o trauma. Exatamente. Ver ao longe. Exatamente, ao longe, mas já adoro. E depois havia também o Rallycross em Lousada e o meu amigo, que é uma pessoa também ligada também ao mundo dos automóveis da competição, porque é ele que prepara os motores. Ele queria ir à competição, queria ver o Rallycross, só que a mulher e os filhos não o deixavam conduzir porque ele está um bocado debilitado. Então eu soube que ele queria ir, não queria pedir, mas queria ir, então eu arranjei a forma de, naquele fim de semana, alterar todo o sistema de trabalho, passar em Oliveira dos Meios, agarrar nele, levá-lo à Lousada, vir à meia da tarde e depois concluir todo o trabalho no sábado e no domingo, que era feriado, dia 25 de Abril. Tive que fazer 11 horas de trabalho, mas estou com o coração cheio porque acho que fiz uma coisa que ele merecia. Acaba por ser outro tipo de terapia, não é? Ver ali as e os amigos têm muito mais significado que o dinheiro. Exatamente. Os amigos é para a vida. O dinheiro é uma coisa que nós hoje temos na moda que nunca já o temos. Por falar em amigos para a vida, não é?
sei que o Carlos tem feito muitos no decorrer da sua jornada aqui pela Autolook e a nível pessoal, não é? Porque os carros segue porque gosta mesmo, não é? E sei que há uma história muito engraçada com o piloto Marco Allen. Exatamente. E se quiser partilhar Isso é uma história engraçada. Eu tinha para aí cerca de 17 anos. E nessa altura estavam a preparar para ir para a tropa. E o fascínio dos automóveis já fervilhava desde os meus 12 anos, provavelmente, 10 anos. Porquê? Porque os meus avós são do Luso. E as provas de rally, o Rally Portugal, passavam todas ali no Bussaco. E aquele fascínio dos automóveis, o Ferrodi, não sei o quê, que sempre me cativou. Há um célebre dia, que eu tenho outra história com 14 anos, esta com 17, com o Marco Allen. Eles estavam no saco a treinar, com o Z37, e estavam todos ali preparados para treinar à noite, eram para aí cerca de 11 da noite, e o Marco Allen chegou à porta do Palace do Bussaco, estávamos lá um batalhão de pessoas para ver aquilo, e ele perguntou o que é que ia ir ao Luso comprar um maço de tabaco. Claro que ninguém quis ir comprar um maço de tabaco ao Luso, que tinha que ir a pé para aí 3 km, mais coisa menos coisa. Eu olhei para toda a gente, ninguém depois disse, eu vou lá. E levantei o braço e disse que ia lá ao Luso buscar um maço de tabaco. E ele mandou-me esperar, eu esperei. Ele disse para eu me aproximar mais da porta do coisa, eu fiquei ali à espera que ele viesse, ele pensei, vai buscar o dinheiro e lá tem que lá ir abaixo, mas tudo bem. Quando para o meu espanto, ele trazia a chave do carro, colocou-me dentro do carro, Z37, do Lancia Z37, depois apertou-me os cintos e fomos ao Luso comprar o maço de tabaco. Pronto, isto é daquelas histórias engraçadas que os meus amigos e os meus primos ainda hoje falam nisso, assim, tu és um sortudo. Não. Ficaram ruídos, exatamente. Mas ninguém quis ir. Ninguém quis ir. Pronto. Curiosamente, passados uns anos, também no Rally Portugal, o Centro Neurológico do Rally Portugal foi na Figueira da Foz. E na altura o Banco Fonseca Gebornet, que já não existe, provavelmente com fusões, já não existe, e aí o Banco Fonseca Gebornet patrocinava essa edição do Rally Portugal. E eles convidaram o Marco Allen. E então, meia dúzia de jornalistas, fomos a um jantar com ele, que era da Figueira da Foz. E quando eu o vi, ele viu-me, não me conhecia, logicamente não me conhecia, mas contou-lhe a história. E ele recordou-se perfeitamente daquela história. Foi uma coisa hilariante. Aquele fim de semana falei sempre com ele. Pronto, foi aquelas coisas engraçadas. Com 14 anos. Essa coisa com os 14 anos também é engraçada. Também tem a ver com o Rally Portugal, até porque o Rally Portugal está aí às portas. E eu muito frio, fiz frio na altura de fevereiro, estava muito frio, estamos a falar do Bussaco, na Serra do Bussaco, que é uma zona assim muito úmida, e nós estávamos lá todos, com 2 passagens, e havia um amigo meu, que não tinha carta, mas roubou o carro ao pai, e lá fomos 4 indivíduos dentro do carro, mas o pai tinha um café, ele levou uma garrafa de cachaça, que eu não sabia o que era aquilo, para mim era água. O certo é que sempre que bebia aquilo eu ficava quentinho, até que cheguei a uma altura, estava sempre a beber. A determinada altura, o que é que acontece? Eu ia irrequieto, eu só me dava para fazer as neiras, então os gajos agarraram-me, meteram-me num aqueduto de água. Na altura havia aqueles aquedutos de água que eram tipo poços, e eu fiquei lá as 2 passagens, não vi rally nenhum, mas eu sei que dormi toda a noite. Pronto, é daquelas histórias que engraçadas também. Faz parte, não é? Faz parte, curiosamente, as 2 vividas no Bussaco, que não deixa de ser engraçado, não é? Já vimos que o Bussaco é ali bom sítio para... É porque os meus avós eram do Luso, a família materna é toda do Luso. Então. Enquanto a partida, por exemplo, do meu pai é toda de Felgueiras. Pronto, há uma grande distância entre exatamente. E curiosamente, há bocado contei aquela história que é de Oliveira das Meias, que os meus pais conheceram-se em Oliveira das Meias. Não deixa de ser aqui umas histórias engraçadas. Tudo interligado. Exatamente. Está assim. Exatamente. Muito bem. Por falar em jornalistas convidados, sei que o Carlos, pronto, este ano não houve, porque devido a esta situação toda ficou suspenso. No entanto, eu sei que o Carlos, o ano passado, foi premiado pela FPAC. Exatamente. Sim, é daquelas coisas
que nós às vezes pensamos, paramos e começamos a olhar para o nosso lado e assim, isto realmente aquilo que a gente faz, parece que não estamos a ser vistos, mas toda a gente nos vê. Nunca pensei que um jornalista de Coimbra que viesse a ser homenageado por uma estrutura nacional. E merecidamente. Obrigado, mas eu nunca pensei que fosse possível que uma estrutura a nível nacional olhasse para os jornalistas fora dos grandes centros urbanos. Habitualmente, quem é que ganha? É Porto, Lisboa, jornalistas de Lisboa, Porto e dos grandes jornais, a nível nacional. E eu, que sou do Diário de Coimbra, que é um jornal regional, que tem a sua grandeza também tem a sua grandeza, é um jornal, para mim é o melhor jornal do país, porque é o jornal que não paga, é aquela coisa, mas independentemente disso, é o jornal que eu tenho um grande carinho. Eu trabalho lá no Diário de Coimbra há 34 anos, isso quer dizer alguma coisa. Já fui convidado para alguns jornais, nunca saí, sinto-me bem. A paixão que eu tenho é o desporto. Que eu quando entrei para o Diário há 34 anos, fiz desporto. Durante muitos anos foi futebol. E depois o basquetebol, handball. Portanto, sou um jornalista eclético, posso dizer assim. Os automóveis é aquela paixão que eu sempre tive, e depois que se enraizou bastante com a PES competições, em mais ou menos em 93, 94, 95, quando o Fernando Pérez foi tricampeão nacional de rallies, que tive a grata experiência de andar com o Fernando Pérez quase uma manhã inteira, quase que roubava o lugar ao Ricardo Caldeira, mas são daquelas histórias que também que fazem virar as nossas vidas do avesso. Pronto. Aquela paixão que eu tinha pelo futebol foi-se diluindo, e a paixão dos automóveis foi ganhando. Vão fazendo com que aumente cada vez mais esse bichinho, não é? Exatamente. Isso são coisas diferentes. A família dos automóveis não tem nada a ver, por exemplo, com a família do futebol. São coisas totalmente diferentes. São coisas que nos marcam. Os automóveis são aquelas coisas que nos marcam as pessoas. As pessoas são diferentes. Tem uma forma muito peculiar de lidar com, por exemplo, os pilotos são muito próximos dos jornalistas, eles gostam de conversar connosco. No futebol não existe essa há uma separação maior entre... Completamente. Não é? Completamente. E ali não, ali parece que estão todos unidos. Parece uma família. Parece uma família. Isso é, pois, e acaba depois há aquele acordo de cavalheiros. Enquanto ele estiver ali a competir, nós não nos vamos aproximar porque eles estão concentrados, ok? Mas depois daquilo tudo, depois passar a adrenalina e as emoções e não sei o quê, tornamos a falar e as coisas tornam-se tudo, é tudo mais fácil. Pronto, não lhe vou perguntar se tem pilotos preferidos, que é para não ferir ninguém. Não tenho, até porque os automóveis têm essa particularidade também. Até porque não vou para a velocidade, não vou para outras coisas. Por exemplo, os rallies. É uma coisa que nós podemos ter aquele piloto, gostamos daquele piloto pela forma de estar na vida, ou porque dá um espetáculo, ou por isto ou por aquilo. Mas, por exemplo, o indivíduo que vai a conduzir um Renault, saiu de estrada, a pessoa, automaticamente, a pessoa que gosta da Ford vai logo buscá-lo. Pronto, vai logo buscá-lo. Pronto, é aquela coisa. Pronto, é aquelas coisas que não se compreende, que aliás não há palavras para descrever estas coisas. Portanto, não há ali uma coisa que matou os flores, não. A pessoa está ali, tem dificuldades em apuros, automaticamente as pessoas que gostam das outras marcas vão resgatá-lo. Pronto, isso é que faz com que o desporto automóvel tenha o seu encanto. É uma competição saudável, não é? Exatamente. Lá dentro, eles que apresentam os seus argumentos, gerimem argumentos e não sei o quê. Cá fora continuam a ser amigos, acho que normalmente são todos amigos uns dos outros, e depois lá dentro, escolhem as melhores opções para chegar à vitória. Isto agora começou, eu sei que agora o Carlos já tem os fins de semana quase todos preenchidos. Mais ou menos, exatamente. Este fim de semana vai ser o Rally Terras de Albabreira, no sábado, no domingo o Enduro o Enduro em Góis, que já tem à volta de 300 pilotos. Aliás, já eles tiveram que fechar até aos 300 pilotos, tem 300 pilotos neste momento. Portanto, o que existe é aqui uma grande sede de competição.
Pronto, e estas coisas parecem que não marcam. E o facto de, por exemplo, este último fim de semana haver uma panóplia de provas e todos estavam recheados, eu quero dizer que nós em Portugal temos uma sede enorme de competição e nós precisávamos deste ar. Há mais amantes de automobilismo do que propriamente se acha, não é? O desporto automóvel tem... É um desporto. O desporto automóvel é um desporto que tem muita gente, pá. Não é tão industrializado como o futebol. O futebol é industrializado porque a imprensa também vai atrás das asneiras. Porque se quiserem qualidade, optam também por outras modalidades. Pois isso. Por exemplo, em Portugal não existe cultura desportiva em Portugal. Por exemplo, em Espanha, se há um indivíduo que marca a diferença no badminton, que é um gajo que anda ali com umas penas no ar e não sei o quê, a primeira página, por exemplo, no jornal espanhol é logo aquele indivíduo. Sim. Em Portugal não. O indivíduo ganhou uma coisa muito boa, extraordinária. O que é que eles vão buscar? Hipoteticamente um jogador de futebol que pode vir para Portugal, mas não sabe-se bem, mas é logo a primeira página. Pois há aqui é uma diferenciação muito grande. Pronto, isto em termos jornais, depois na televisão é exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa, quer dizer, há coisas que não se compreendem. Nós não temos uma cultura desportiva em Portugal que faça mudar as coisas. E depois há o sabor do futebol. Tudo gravita à volta de uma modalidade, que eu costumo dizer aos meus amigos que estão no futebol, que eu também pratiquei futebol e fui jornalista desportivo também na área de futebol. O futebol é um desporto limitado para gente limitada, mas pronto, isso sou eu que digo. Pois isso aí, vá. Exatamente. Vamos aqui. Exatamente. Mas compreendo. As outras modalidades ficam muito mais perdidas do que é só dado em foco. Sim, e a prova cabala que hoje em dia vai aparecendo muitos órgãos, sites como o caso, porque as pessoas já estão fartas do futebol. As pessoas estão fartas da forma como, não é o futebol em si que estão fartas, é todo o cenário que está à volta. Como a Autolook, não é? Por exemplo. Nós temos que arranjar sempre as alternativas. Eu não percebo nada de informática. Percebo nada. Mas assim, isto é mais um desafio. Ok, vamos embora. Através dos meus amigos, já criámos aquilo e hoje eu sou fascinado, tenho um fascínio por aquilo que faço. Eu trabalho N horas, eu não tenho vícios. O único vício que eu tenho é trabalhar. Pronto. E quando digo trabalhar é em prol dos automóveis, não sei o quê. Eu, quando sair daqui vou fazer mais umas notícias, não sei qual, porque é aquilo que nos faz mover a nossa paixão, portanto, não é? Nós temos que criar alternativas. E criam muito bem. Pronto, queremos criar alternativas, fazemos aquilo que gostamos, às vezes, cara, não tão bem como desejávamos, mas pronto, dentro das possibilidades vamos transmitir para fora a nossa paixão e dar também a mão a quem precisa. Não é? Por exemplo, vocês têm aqui, por exemplo, as vossas instalações, que eu vivo praticamente junto à GESMA, e eu vejo que quando passo aqui todos os dias, desculpa lá, mas isto não é um favor, é uma realidade. Eu quando sempre passo aqui, eu vejo uma transformação enorme nesta empresa, uma coisa que quando cá passava era aquilo mesmo, não mudava, e hoje já se vê um panorama totalmente diferente. Na fora. Tudo, na fora, exatamente, estou a falar da fora, da GESMA. Hoje, porque faz um trabalho e a pessoa passa na rua, vê que há uma grande transformação, as ideias estão a ser passadas cá para fora. E não sou eu que digo, não sou só eu que digo, as pessoas também comentam que existe uma grande transformação, uma grande vontade de dar a volta às coisas. Pois, porque e no fundo é como na Autolook, não é? Uhum. O segredo aqui é um bocadinho não parar, não é? E na Autolook também exatamente. Está sempre a produzir conteúdo. Eu vejo, acho que praticamente diariamente, se não é diariamente é quase, mas estão sempre a sair artigos sobre novidades. Não, é todos os dias, coisas, é todos os dias. não é? É todos os dias. Pronto. E até porque o segredo da informação digital é exatamente esse, é ter que se lá meter. É que se não meter, quem não aparece esquece. Como na vida, como fazemos na vida normal, não é? Nós temos que meter sempre qualquer coisa para que o leitor, quando lá chegar, não vai encontrar sempre a mesma coisa. Pronto, então nós temos que meter, nem que seja uma ou duas. Tem que se mexer. Isto é como na construção civil.
o gajo para ter uma boa massa para criar bons alicerces tem que meter o bom cimento e areia na batoneira. E ali é exatamente a mesma coisa. Não funciona. É isso. Exatamente. É isso mesmo. Eu não sei onde é que fui buscar esta comparação, mas pronto. Mas é um bocado isso. Muito bem. Agora, ia perguntar já agora ao Carlos se tiver algumas, que há de ter com certeza, não é? Porque lá está a vida do Carlos, está tudo ligado aos automóveis, não é? Sim, aos automóveis, às motos, tudo tem as rodas. Eu costumo dizer que a única coisa que não tem rodas é o álcool em patins, eu até gosto de álcool em patins porque tem rodas, mas pronto, não tem motores, mas até gosto. Tudo que tem rodas. Exatamente, e as bicicletas, também gosto de bicicletas, não tem motor, mas tem rodas, ok, tudo bem, vamos lá para a frente. E até estava a comentar, porque na realidade quem é do mundo automóvel, acho que praticamente toda a gente, quando se fala no Carlos, sabe quem é, não é? E portanto, há de ter, não sei se tem alguma história assim relacionada com algum carro que tenha acontecido, alguma coisa que queira partilhar. Olha, tenho uma história engraçada. Eu comprei um carro que não tem nada a ver com a marca Ford, mas eu tive a comprar um Kuga, por uma razão simples. Na apresentação nacional do Kuga, eu estava a trabalhar para o Arco para o motor na altura, eu trabalhava para o motor e o motor já desapareceu, infelizmente, e acho que era um bom jornal. Eu estava a fazer, não foi um comparativo, eu estava a fazer a apresentação nacional do Kuga em Portugal, e foi ali na zona oeste. Éramos uma série deles, mas 4 indivíduos ficaram para trás. E há um que lê mal o roadbook e os 3 que para não estarem chateados seguem-no. Onde é que nós vamos parar? Um desfiladeiro, mas uma coisa assim enorme, uma coisa assim a pique. Do outro lado só se via a linha do oeste. E nós para tirarmos os carros tínhamos sempre com uma grua, não havia hipótese dos carros saindo dali. Mas e porque aquilo é tudo a pique? Mas é uma coisa assim assustadora. Eu assim, e agora? É que aquilo desceu assim, para depois tens que subir. E estavas ali no fundo e só com uma grua que os carros saíam. Há um indivíduo que vai assim, isto é novo, isto tem que dar. O gajo mete a primeira que sobe, tal, e sobe. E todos subimos e toda a gente saiu dali. E eu assim, isto é um carro formidável, eu vou comprar um Kuga. E foi assim que as coisas aconteceram. Isto é verídico, eu conto esta história muitas das vezes. E eu assim, é um Kuga que eu vou comprar. Claro, quem compra os carros é as mulheres, não os homens. Pronto, e não foi a coisa. Sábio, não é? Mas essa história ainda hoje eu conto com algum ardor, porque aquilo aconteceu mesmo. É daquelas coisas que não dá para perceber como é que um carrinho daqueles, que nós pensamos que aquilo, só com o grua que sai de lá, e aquilo subiu tudo. Aquilo já foi de propósito, enganaram-se. Provavelmente. E na altura as relações públicas da Ford era Anabela Correia. E nós, a melhor publicidade que nós pudemos fazer foi nós que caímos naquele buraco. Foi escrever aquilo, está registado, está escrito, e não podia haver outra melhor publicidade que aquela. Porque aquilo foi uma coisa assim estrondosa. Uma prova de superação, superação, uma coisa assim assustadora. Foi ali na zona da Lourinhã e nunca mais esqueci. Se cá para mim foi planeado. Não foi. Nós seguimos o rastro de um jornalista que leu mal o roadbook e nós também não queríamos também ler o roadbook e seguimos o rastro dele e acabámos por ficar naquele buraco. Mas pronto, já passou. E felizmente. E correu bem. E correu muito bem. E até correu melhor do que. Exatamente, correu muito bem. Para todos, não é? Exatamente. Agora, uma história engraçada. Foi, por exemplo, no Dakar. No Dakar eu fiz parte da equipa de comunicação do Dakar, Lisboa-Dakar. E há um célebre, foi em Marrocos. Não, por acaso até nem foi. Essa foi a posteriori. Há um rally antes do Lisboa-Dakar. Antes do Lisboa-Dakar, que foi, salvo erro, Granada-Dakar. E nós fizemos uma expedição até a Mauritânia, à entrada da Mauritânia. Só que o Natal, porque os Lisboa-Dakar nunca foi sempre depois do Natal, do ano novo. E aquele foi na altura do Natal. Acontece que nós chegámos ao deserto do Saara e não havia rede. Nós queríamos contactar as famílias, não sei o quê. Nós parecíamos uns tolinhos
depois mais tarde até veio aquele jogo nos Macamones, como é que se é? Os Macamones, não é? Não sei. Pokémon, exatamente, Pokémons. Apareceu aquela coisa, naquela altura parecíamos uns tolinhos à procura de rede para ligarmos às nossas famílias. Isto no deserto de Sara. Isso é uma coisa assustadora, pá. Eu assim, como é que é possível? Nós estávamos ali no meio do nada, nós queríamos falar com as pessoas e não se via nada. Mas foi das coisas mais bonitas que eu vi até hoje, foi o céu. O céu é uma coisa extraordinária. Sim, dizem que é lindíssimo. É uma coisa extraordinária, mas parecíamos andávamos os Pokémon, exatamente para à procura de qualquer coisa, e era a rede, nós à procura de rede. Marcámos daquele sítio, depois estás-me a querer ir para aquele sítio, mas foi uma coisa extraordinária também. Depois foi numa dessas ligações, na brincadeira com os meus pais, estava a falar com os meus pais, e eu disse, que olha, eu era para ser linhador. Disse ao meu pai, não sei, na brincadeira, estávamos lá, todos lá no deserto, olha, eu quero ser linhador. Então, linhador, és linhador para onde? Olha, o melhor sítio para ser linhador é no Saara. No Saara? Pois eu gostava de ser linhador no Saara, realmente, mas agora já não há árvores, cara. Pronto, aquelas historiazinhas que a gente às vezes mete assim a meter nojo aos pais. E isso aconteceu, era puto, pá, era miúdo. Nessa altura tinha, provavelmente uns 25, 26 anos. E depois, mais tarde, no Dakar, já a fazer então a competição, é das coisas extraordinárias. Na competição não, a fazer a assessoria de imprensa ao Dakar. Foi coisas extraordinárias, porque nós tínhamos tudo e mais alguma coisa. Nós víamos os desgraçados a passar por dificuldades, nós éramos os meninos, porque tínhamos os jipes, tínhamos os aviões, tínhamos não sei o quê, nós éramos os maiores. Também estavam os maiores naquele tudo. É? Exatamente. Mas nós sentíamos as dificuldades dos pilotos. Fazer a sim, sobretudo em África. Não, os pilotos. Nós tínhamos todas as benesses. Okay. Não, nós tínhamos as benesses, nós tínhamos alternativas. E hoje os pilotos têm condições que na altura não tinham, não é? Eram coisas, passei assim, histórias muito engraçadas. Uma história engraçada foi com o Vatanen. Ele estava lá a fazer prova, estava há muitos anos. E ele olhou para nós assim, desconfiado, e não nos deu a bebês nenhumas. Nós éramos para uns 4 ou 5. Mas quando se apercebe que éramos portugueses, ele veio e abriu logo as portas do carro, não sei o quê, e esteve ali sempre a conversar connosco. Tem um gosto especial por Portugal. Curiosamente. Mas sabe Sim, porque sempre foi bem acolhido em Portugal, porque lá está, não existe uma cultura desportiva. E ele sempre foi apaparicado. Aliás, qualquer piloto nacional ou internacional são muito bem acolhidos em Portugal. E isto marca toda a diferença. Por isso é que quando se fala de Portugal, toda a gente fica fascinado com os portugueses. E então o Ari Vatanen, quando se apercebeu que éramos portugueses, abriu-nos logo as portas do carro, estavam à espera de entrar na pista, foi uma coisa fabulosa e pronto. Tem a ver com a tal cultura, não é? Exatamente, não existe a cultura desportiva, não existe a cultura desportiva no âmbito jornalístico, ok? Mas depois existe esta cultura desportiva das pessoas saberem estar a ver as coisas, a ver o desporto, no desporto automóvel, atenção. E há uma forma muito peculiar dos portugueses verem o desporto. Mesmo, não é? Como é uma família, exatamente, é uma família. Não há palavras para descrever isso, porque é uma coisa espetacular. Nós vimos às vezes no ciclismo, por exemplo, as pessoas vão para o ciclismo às vezes à espera de uma coisa que cai, ou de uma publicidade, aí não, as pessoas andam quilómetros para chegar ao troço só para ver passar os carros. Há uma grande diferença. Okay? Ninguém anda ali à procura, por exemplo, de uma publicidade, ou uma coisa qualquer. É mesmo aquela paixão, existe essa paixão. Isto também, não é? Um bocadinho aqui balançado pela paixão que o próprio Carlos tem, não é? Que também sente isso. Mas essas coisas não nascem connosco. Nós já depois cultivamos isso tudo. Não é? Depois cultivamos isso, Por exemplo, hoje recordo com muita saudade aquelas alturas, por exemplo, dos princípios dos anos 90, em que os pilotos andavam ali todos, por exemplo, há bocado falando na PES Competições, o Fernando Pérez, não sei o quê. Aquilo é uma família que
fantástica, uma pessoa que é um piloto que cultivou muitos outros pilotos irem para os rallies, por exemplo, porque ele tinha uma forma muito peculiar de estar no desporto e depois cativava as pessoas para irem para ali. Era carismático. Quem diz front pés diz, por exemplo, outros pilotos, pá. Muitos outros pilotos, pronto, é uma questão de proximidade. Pronto. Quando os pilotos, por exemplo, vão para um rally, Abrantes, por exemplo, já não vou dizer que é Coimbra ou Algarve, Abrantes, que é um bocadinho já afastado um pouco daqui. As pessoas andavam quilómetros e quilómetros para chegar aos troços de Abrantes. Eu cheguei a fazer isso como jornalista, porque o polícia não deixava, disse, nós temos que ir ver. Então íamos a pé e não sei o quê. Isto nos outros esportes é impensável. Sim. Isto é impensável, não é? E porquê? Porque os próprios pilotos também se injetavam aquela emoção, injetavam o carinho e injeção para as pessoas irem ver as provas de automóveis, pá. Que a pessoa sente que faz mesmo parte daquilo, e quer mesmo fazer parte. O que falta, por exemplo, na competição automóvel é aquilo que há excesso no futebol. E hoje já corta. Hoje o jogo de futebol não fala com o jornalista. Tem que ter uma autorização especial da direção, não sei o quê, para chegar ali. Nos automóveis já não é bem assim. Os automóveis ainda não se podem falar não se pode falar. Essa proximidade, essa forma de ser que os automóveis têm que começar a ganhar terreno em relação ao futebol. E é aproximar-se ainda mais do adepto. Que é para os aproximar e para ter ainda mais massa humana nas provas. Pois, e transmitir aquele sentimento real, não é? Exato. Não ser uma coisa como às vezes é tão trabalhado, um discurso tão exatamente. trabalhado. Sim, exatamente. Eu acho que o que faz falta nesta federação, na federação não, no desporto automóvel, e a federação aí pode ter um papel ativo nessa área, é criar algo, pelo menos, por exemplo, naqueles momentos mortos, é tentar trazer ou antigos pilotos, ou pilotos no ativo, ou pilotos de outras modalidades de outras disciplinas que não aquela que está no ativo, mas que se aproximem e que façam as mesmas coisas com as pessoas, que é para os trazer também. Para cativar, exatamente. Sim. Tentar criar... Por exemplo, nos rallies, muitas das vezes criam-se aquele coisa das super especiais noturnas, que é exatamente nos grandes centros urbanos. Para quê? Que é para cativar mais pessoas. Quem normalmente não vai para longe, não é? Pronto, se calhar esta forma já está ultrapassada. Muito provavelmente essa fórmula está ultrapassada, mas pode-se criar outros mecanismos para cativar. Como não é altamente mediático como o futebol, não é? Acaba por ser um desporto que se calhar há muita gente que até ia adorar, não é? E apaixonar-se também pelo desporto e não o faz porque não conhece, ou porque não tem acesso, ou porque não é um desporto tão... Exatamente, não é? É exatamente isso. É exatamente isso. Vão aparecendo agora muitos pilotos de motos, muitos miúdos de motos, porque é mais fácil neste momento catapultar a publicidade para esses novos valores, e são muitos. Nos automóveis é mais complicado, porque Coimbra tem aqui uma barreira muito grande, é que não há indústria. É uma cidade de prestação de serviços, não há indústria, e isto, parecendo que não, é um bloqueio muito grande para quem tem ideias de fazer seja o que for. A não ser que consiga alguns parceiros fora da região do centro, o que é extremamente complicado, porque nos estados também tem outros, tem equipas de futebol, tem equipas de handebol, tem equipas de pilotos, provavelmente, e portanto esse tem que ser canalizado para eles, para os locais. Coimbra tem esse handicap muito grande, que é uma cidade de prestação de serviços, muito difícil de entrar aqui e acolá. Por exemplo, Coimbra teve já em tempos uma pista de supercross, que era, depois do futebol, que era a pista que mais gente levava àquele espaço esportivo. Curiosamente, era só para ser feita uma prova, e faziam 2 provas por ano, que é o Nacional Supercross. E naqueles dias que havia a prova em Coimbra, que estava sempre repleto. Portanto, depois do futebol era exatamente o Supercross que leva mais gente. Mas atenção, hoje o futebol em Coimbra leva para 3 ou 4 mil pessoas, lá leva para aí 10 mil pessoas. Se calhar naquele espaço leva mais gente. As pessoas têm que pensar nisso.
Pois, se calhar não estamos a isto é só para dizer que não é fácil que o automóvel, os projetos de automóveis em Coimbra tenham uma saída, porque é extremamente complicado. Projetos futuros, tenha... Os projetos nós nunca se chegou. Os projetos é aquela coisa que nós só procuramos é melhorar. Este é como o meu futuro projeto, é melhorar. Todos os dias melhorar. Até as forças me disseram assim, olha, vai continuando. Eu vou fazendo. Quando eu vir que não tenho mesmo capacidade de resposta então aí paro. Mas o meu objetivo é continuar a melhorar, é continuar a estar do lado do comércio e indústria, dos pilotos, das organizações, estar ao lado de quem realmente diariamente ou mensalmente ou semanalmente trabalha em prol e eu procuro estar ao lado deles. Este é o meu projeto. Contente porque é preciso ritmo. Claro. Que não, claro. De ser aí até porque quando eu sou um jovem, pronto, eu acho que não sou um jovem, eu tenho muito tempo para andar e pronto, é que quando nós pararmos aí é que nós começamos a pensar que estamos na idade de casar, mas que ainda não estou na idade de casar, portanto eu quero é continuar este caminho e continuar a acompanhar e ajudar a trilhar caminhos para que outras pessoas o possam prosseguir e dar seguimento às coisas, porque isto é uma bola de neve. Pronto, o objetivo é que se faça tudo no melhor e que sejamos todos felizes. Melhorar sempre um bocadinho mais, não é? Exatamente, e contribuir com a nossa experiência e transmiti-los a outros.